Olá, sejam bem-vindos ao Saber Viver, um programa para seu envelhecimento, para sua velhice e para seu longeviver satisfatório. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, no canal 7 da TV Assembleia, a doutora Isabela Vergete. Ela é médica geriatra e escritora. Seja bem-vinda, doutora Elizabeth, ao nosso programa Saber Viver 60+. E desde já, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Francisco. Um bom convite. É sempre bom ter conversas inteligentes com pessoas inteligentes. Então, hoje me sinto muito à vontade e lisonjeada em estar aqui para dividir esse momento com você. Obrigado. A relação envelhecimento, velhice e longeviver, como a gente fez na introdução do nosso trabalho, está diretamente ligada à geriatria. Como é que a senhora nos explica? Então, vamos lá. É sempre complicado para mim resumir quando se trata de geriatria, né? A gente fechar em poucas palavras, né? Suas perguntas são sempre muito inteligentes e eu tenho certeza que a gente vai passar horas aqui conversando sobre diversos temas muito importantes para a geriatria. Mas o processo de envelhecimento, Francisco, hoje eu tenho uma abordagem e uma visão sobre ele bem diferente do que a gente costuma ver, né? Então, acredito que hoje a gente vai ter a oportunidade de falar não só do processo do envelhecimento depois que já se está velho, né? Mas do processo de envelhecimento desde o momento que a gente realmente está em concepção, formando um ser humano, né, dentro do ventre. Então, hoje no processo de envelhecimento são duas vertentes muito comum, mas que a gente tem que diferenciar bem, que é o processo do envelhecimento saudável e o processo do envelhecimento não saudável. Então, para a gente não discorrer muito na sua primeira pergunta, eu vou deixar você continuar para a gente passar a falar sobre isso, porque a gente vai precisar realmente diferenciar o que é que você quer da minha resposta. Se você quer que eu fale sobre um paciente que ele está num processo de envelhecimento saudável ou num processo de envelhecimento não saudável? Olha, o saber viver, como diz o nome, o ideal seria a gente falar de todas as velhices, de todo o processo de envelhecimento. Mas qual parte, qual fase é mais crucial ou a pessoa idosa é a fase crucial? Pronto. Então, eu vou responder para as duas vertentes. Num processo de envelhecimento saudável, a parte crucial é o momento da pré-concepção. É onde as pessoas se preocupam em engravidar para que os seus filhos já tenham uma vida que sejam menos impactadas pelo processo do adoecimento. Porque muitas pessoas já nascem com processo de adoecimento ativo em decorrência da gestação de suas mães, da vida que suas mães tiveram. Então, esse é o ponto crucial para quem deseja ter um envelhecimento saudável. Mas se a gente vai falar de envelhecimento não saudável, o ponto crucial é o momento em que a primeira doença foi realmente diagnosticada ou identificada. Porque se eu estou falando de envelhecimento não saudável, eu infelizmente estou associando a doenças, a comorbidades, a patologias, né? Isso é o que é o não saudável. Então, o momento crucial para isso é identificou a patologia, então vamos entrar com a medicina corretiva, curativa, mas minimizando todo o processo de adoecimento dali em diante, né? Oportunidade de ser identificado aquilo que estava errado, que estava sendo feito de forma errada, né? E replanejar o processo do envelhecimento. Eu acho que o que falta hoje para a população em si é uma cultura onde se ensine a planejar o processo de envelhecimento. É muito fácil planejar aquilo que a gente se espera, né? Todo mundo sabe que vai envelhecer. Por que não planejar e colocar o processo de envelhecimento dentro desse cuidado do planejamento? Então, esses são os dois pontos cruciais. A senhora falando aí, vem assim, a senhora provoca. E eu estava conversando ontem sobre até essa questão do parto. É verdade que tem traumas, não só biológicos, como psicológicos e outros mais, nessa concepção? Sim, sem dúvida, né? Durante o processo de concepção, né, foi gerado o serzinho, já está no ventre da sua mãe. Então, tudo que aquela mãe ou aquele pai ou a sociedade ao redor daqueles pais vivem ou passam, aquele ser, ele é impactado da mesma forma como se ele estivesse fora do ventre, né? Já é um ser vivo.
né? Um ser em desenvolvimento. E a gente já sabe, os estudos mostram que quanto maior a fase gestacional, maior são os impactos também, né? E a gente não pode esquecer que não se trata só de uma questão psíquica, né? De uma questão de emoções, mas também de uma questão nutricional, que é o ponto principal, a chave principal para o processo de desenvolvimento de qualquer ser. Né? Então, durante a gestação, se uma mãe ela não tiver com uma nutrição adequada, o processo de desenvolvimento daquele feto, daquele ser humano, não vai ser bom. Então, ele vai ter as consequências dele tanto ao nascer, quanto as consequências tardias, depois no processo de envelhecimento. E nesse processo de envelhecimento, tem reflexo na fase idosa? Tem muitos reflexos na fase idosa. Só que 80% dos reflexos, que é o que a gente vai chamar mais atenção hoje nesse momento, são comportamentais. São reflexos devido ao que eu escolho fazer, do que eu escolho consumir, da vida que eu escolho ter. É isso aí. Sendo as síndromes geriátricas sintomas e sinais, quais são os principais desafios na prevenção de complicações associadas a essas condições? Tem a ver com a nossa pergunta. Tem a ver. Aí a gente vai falar sobre o processo de envelhecimento não saudável, tá? Porque a partir do momento que eu identifico síndromes geriátricas, eu já sei que aquele idoso está no processo de senilidade. Né? Existe uma patologia ali associada ao processo do envelhecimento e essa patologia está limitando ele de alguma forma em algum dos aspectos da sua vida. Então, a gente já está falando do processo de envelhecimento não saudável, tá? E aí, o que é que a gente faz? Primeiro quando a gente implementa uma cultura onde as pessoas estão preparadas, para, mesmo que não sejam médicos, né, que sejam gerontólogos, que sejam qualquer profissional da saúde ou que seja até família, de identificar o que não é normal num ser humano, isso já nos mostra que existem sinais que podem ser identificados para que um profissional de saúde possa depois fazer um acompanhamento e uma identificação daquele problema ou daquela síndrome e começar uma abordagem multidisciplinar ou até pontual naquilo ali. Mas é uma preparação de uma cultura, de uma nação, de pessoas que possam estar acostumadas, né, com o conhecimento sobre o processo de envelhecimento, não só o médico, porque tem pessoas que não gostam de médico, que não gostam de ir a médico. Como é que fica o processo de envelhecimento e essa identificação precoce de sinais e sintomas que possam identificar uma síndrome geriátrica quando não se vai ao médico? Né? Poderia ser identificado pelo próprio filho, irmão, um companheiro de trabalho, marido, pessoas que estivessem a par do processo de envelhecimento. Esses sinais e sintomas pode ser verificado, vamos dizer assim, na fase pré-idosa? Facilmente. É mais fácil? Fácil. E eu ainda entro numa vertente maior ainda. Não existe hipertensão que começou aos 40. Não existe osteoporose que começou aos 40. Tudo isso começa aos 20, aos 15, aos 30. Então, assim, se eu tenho uma percepção boa sobre o meu eu, sobre o meu comportamento, sobre as minhas decisões, eu tenho que ter sensatez para saber que a consequência vai vir. Né? Hoje, a nutrição e os bons comportamentos, os bons hábitos de vida é difundido de uma forma gigante. Não tem nenhum meio de comunicação hoje que você entre, que você acesse, que não lhe ensine a como comer, a como viver, a como dormir, que exercício é importante. Não é nada de novo para ninguém. Então, se eu já assumo uma postura na minha infância, na minha adolescência, de um comportamento não saudável, eu tenho que esperar algo diferente no meu processo de ainda quando eu sou adulto jovem, não preciso ser idoso, eu não preciso ter 40 anos, eu não preciso ter 50 anos. É normal, o processo natural da doença é igual ao processo natural da saúde. Se eu tenho maus hábitos, eu colho doença, é inevitável. Então, esses sinais, eles são identificados numa fase muito precoce, né, a partir dos 35, 40 anos. Hoje, principalmente, que a gente tem uma população de maus hábitos, né, tem sido difundido alguns bons hábitos, mas ainda temos uma grande população obesa. 56% da nossa população é obesa. Né? Então, como não esperar comorbidades? Como não esperar um envelhecimento ruim? Então, não é a fase nunca foi 50 mais, 60 mais, 70 mais. A fase é 30 mais, é 40 mais. É a fase onde a gente ainda consegue resolver situações metabólicas para evitar danos irreversíveis na vida do idoso.
A senhora falando, eu me lembrando de uma vivência. Antigamente, e até hoje, se um jovem tivesse a expertise de estar pensando em se adequar a dietas saudáveis, para ser um velho saudável, se adequar a comportamentos, atitudes, ele possivelmente vai ser uma ovelha, de cor diferente, né? E pode até receber algumas titulações hoje de menos, de aquela de antigamente. Olha, essa criança parece um idoso, parece uma criança velha. Exatamente. E como é que fica na cabeça desses jovens hoje para ter essa assimilação desse processo do envelhecimento com tanto assédio, né? Televisão, internet, que faça isso, coma aquilo, isso tá bom, use isso. Como é que fica? Hoje em dia, Francisco, a implementação da cultura, ela vem da escola e ela vem da internet, né? Então, assim, infelizmente existe uma grande quantidade de assédio, mas existe também uma grande quantidade de conteúdo. Hoje a gente tem uma plataforma chamada YouTube que você encontra todo tipo de conteúdo, tanto enriquecedor quanto destruidor. Então, infelizmente, as pessoas têm o hábito de alimentar o seu tempo, o seu dia, se alimentando de conteúdos que não são produtivos, né? Então, se a gente voltar um pouquinho ao passado, a gente vai entender que pessoas de séculos mais para trás, elas não precisavam ter tanto essa preocupação, porque a estrutura de vida naquela época permitia que as pessoas não fossem sedentárias e não fossem obesas, porque o tempo não permitia. Você, botando mais para trás mesmo, nos primórdios, você tinha que caçar para comer. Então, se você tem que caçar para comer, você tem que fazer um esforço para aquilo ali, né? Você sabia que você não tinha aquilo toda hora, a todo momento. Não tinha geladeira acessível para a gente abrir e fechar e pegar alimento assim como é hoje, de uma maneira tão farta e a qualquer momento. Você tinha hora de dormir. Se não tinha luz, você tinha que estar dormindo naquele período. Você não estaria em celular, você não estaria fazendo nenhum outro compromisso. Não tem esse negócio de 3 horários para trabalhar. Só são 2, porque quando dá a hora de dormir, apagou tudo, acabou. Né? Os alimentos eles não tinham como ser conservados em geladeiras e freezers. Eram frutos prontos, naturais daquele momento. Frutas você não comia toda hora. Suco não se fazia. Né? E fruta, né? Exatamente. E Frutas. Exato. Você comeria frutas sem os aditivos químicos e pela estação, né? Porque o criador ele é tão sábio no que ele fez que a gente não come todas as frutas em qualquer período do ano. Hoje, mais um pouco por conta da agricultura modificada. Mas existiam os prazos do ano, o qual você colhia determinado fruto e aquele determinado fruto tinha o que você precisava de nutriente e alimento para aquela determinada fase do ano, né? Se tinha pouco sol, se tinha muito sol, se era muito frio, se não era. Então, hoje a gente está exposto a um mundo totalmente diferente, onde houve uma evolução em tempos alimentares, em tempos estruturais, de energia, tecnologia, globalização, mas o excesso de informação trazido junto com essa evolução, ele ficou solto, ele não foi implementado como uma cultura. Então, as pessoas muitas vezes não sabem como se comportar diante da modernização, diante dos tempos novos, né? Então, assim, se eu não caço mais e se eu tenho alimentos de maneira farta para eu escolher, eu tenho que ter um comportamento moldado para isso. O que é que eu posso comer? Que horas eu posso comer? Como eu posso comer? Não posso esquecer que existe a importância do meu sono, né? Dos hormônios que são produzidos à noite, de que eu preciso me movimentar, que eu preciso me relacionar com pessoas. As pessoas viviam em tribos, em comunidades, né? Então, hoje, as pessoas são isoladas, cada um no seu mundo, de maneira individual. Então, olha a quantidade de consequências da mudança do mundo antigo para o mundo hoje. Tinha que ter consequências. Se você não aprende a viver com essa evolução do tempo, você vai viver a consequência do tempo. E a consequência é essa que a gente está vivendo. Se você não fizer essa estratégia, né? Exatamente. Vai ser estratégia do mundo todo. Exatamente. Envelhecer é planejamento. Planejamento, como a senhora disse. Falar em planejamento do estilo de vida?
Isso. E planejamento do envelhecimento de uma maneira geral. Geral, mas o estilo de vida... O estilo de vida é o primeiro planejamento que você tem que fazer. Porque é aquele planejamento que você vai fazer para uma vida inteira. Então, eu tenho que me planejar aqui, eu tenho que ter estratégia em todas as fases da minha vida. Se é infância, enquanto é infância, é a responsabilidade de pai e mãe. Mas a partir do momento que eu estou na fase adulta, eu tenho que ter uma responsabilidade de manter meu corpo em atividade. Então, eu sei que a base para eu ter saúde é músculo. Se eu não tenho músculo, eu não tenho saúde. Então, se eu sei que no tempo que eu tenho hoje, no meu processo de envelhecimento, quando eu começar a ter uma limitação maior do meu movimento, eu vou precisar de algum tipo de ajuda, eu vou precisar de uma casa onde seja mais adequada para o processo que eu estou vivendo, eu tenho que me planejar para o meu amanhã. Filhos, hoje cada um constitui uma família e a modernidade exige que cada um tenha a sua forma de viver, que muitas vezes não está tão disponível para ficar ali cuidando daquele pai, daquela mãe, como era antigamente, trazendo para morar na mesma casa. Hoje tem conflitos nessa modernização, as pessoas não conseguem socializar direito, cada um com um estilo diferente. Então eu tenho que me planejar onde é que eu vou estar, como eu vou viver, com quem eu vou estar, que casa eu vou estar, como é uma instituição de longa permanência. Isso para mim vai ser positivo, a coletividade dessa instituição vai ser boa. Quando chegar numa fase em que eu não vou mais poder me locomover sozinha, como eu vou fazer, como eu vou terceirizar isso, em qual ambiente eu vou estar inserido, onde eu busco informação para eu poder estar atualizada desse novo tempo da minha vida, de novo ciclo. Então, planejar isso. E a gente não nasce hoje planejando como é que vai ser até o último dia, porque a gente nem sabe qual é até o último dia que vai ser, mas a gente planeja por fases. Então, a orientação em consultório é ajudar o paciente a planejar o momento da vida dele. Qual é o momento da sua vida? Porque o planejamento ele é individual e personalizado, né? Eu tenho um paciente que deambula, eu tenho um paciente que não deambula. Tem um paciente que tem família estruturada, tem um paciente que não tem. Tem um paciente que tem boa condição de vida, tem um paciente que não tem. Tem um paciente que toma muitos remédios, tem um paciente que não toma nenhum. Pacientes que são seletivos alimentares, outros que não são. Então, não tem como a medicina ter uma resposta para tudo. A medicina sempre foi e sempre será personalizada. Essa é a forma de, principalmente na geriatria, personalizar e ajudar o paciente a planejar aquilo que ele tem dificuldade. Doutora Isabela, a senhora me provocou fazer outra pergunta. Eu sempre trago um roteiro científico, né, para a gente extrair o melhor do saber viver. Mas tem entrevistados como a senhora que nos provoca em buscar algumas coisas que a gente tem de dar ressalva. Por exemplo, a senhora falou, vem na sua fala toda, a senhora enfatiza sutilmente a questão do conceito de como a população idosa está se aflorando, que é baseado nas tecnologias que avançaram e na medicina. Para mim existe um paradoxo quando a senhora diz aí as outras questões pertinentes, de determinantes mesmo, quanto ao idoso, quanto ao envelhecimento não saudável, né? Uhum, exatamente. Essa é a parte do processo do envelhecer que nos demanda mais trabalho, né, e mais preocupação, né? O processo do envelhecimento não saudável, ele vem atrelado a todos os Is, né? Então, todos os Is que a gente sabe da imobilidade, da insuficiência familiar, todas essas insuficiências têm que trazer para a gente alternativas. Então, um planejamento que eu faço para um paciente em envelhecimento saudável é totalmente diferente, leve, fácil do que um paciente no envelhecimento não saudável. E a minha preocupação, enquanto geriatra, já há alguns anos atrás, eu me questionei muito, me fiz muito essa pergunta, mas, meu Deus, eu tenho tanto a oferecer para o meu paciente, mas eu fico tão triste porque quando ele chega para mim, ele já chega numa condição irreversível muitas vezes. Ele chega numa condição onde eu tenho o que fazer, eu tenho como dar orientação, eu tenho como traçar um planejamento, mas é aquele planejamento que a gente faz com tristeza, porque eu queria que aquilo não acontecesse, eu queria poder reverter aquilo. Então, o que foi que eu fiz como estratégia de trabalho, Francisco? E eu até hoje, assim, meu conceito é um pouco diferente de alguns dos colegas, porque a geriatria não começa nos 60, nem nos 70, nem no 80. Hoje, meu consultório é aberto para qualquer idade.
acima dos 14 anos, tirando a pediatria, o meu consultório é aberto para qualquer idade, porque eu entendo que o envelhecimento ele começa a partir do momento que a gente nasce. Então, hoje o meu propósito é ensinar as pessoas a envelhecer. Não é só criar alternativa para quem já envelheceu e de maneira não saudável. Então, esse é o grande desafio da geriatria. Você está aberto, está de portas abertas para você ensinar as pessoas a envelhecer de uma forma que você, com prazer, você consiga ajudá-lo a montar um planejamento de envelhecimento sem que precise ser apenas abordando doenças, abordando limitações. Esse é o principal desafio do Saber Viver 60+. Sem abordar implicações. Até porque, eu digo geralmente aqui, doutora, que quem entende de envelhecimento é o velho. Ele já viveu e já chegou aos 60 anos em propriedade, né? E quem entende de implicações é o estudioso, o especialista. Isso. E aí eu até brinco, digo que o velho que chega a 70, como eu já tenho 71, graças a Deus, sou um especialista em envelhecimento. Já passei pela graduação, que é da fase de criança. E eu espero que seja um especialista no envelhecimento saudável. Não, eu quero ser doutor. Eu quero ser doutor, né? E o velho de 75 anos até 85, eu digo que ele é um mestre em envelhecimento. Já passou pelas fases, científica, vamos dizer assim, popularizada. E aí tem uns pós-doutores que são centenários. Exatamente. Eu espero chegar lá. Com certeza chegar lá. Como a geriatria pode abordar as condições de senilidade, a senhora falou aí, e senescência para melhorar a qualidade de vida dos idosos? Primeiro, deu um toque o que é senescência e o que é senilidade. Então, vamos lá. Existe a diferença, né, que muitos não sabem, que existe o processo do envelhecimento fisiológico, né, onde normal, nosso corpo vai passar por um processo de envelhecer, que é a senescência, e existe a senilidade, que é um processo onde você vai envelhecendo, mas você traz com você alterações patológicas, né, que levam você a disfunções no seu processo de envelhecimento. E é o que a gente não quer, né? A senescência é algo que a gente espera que aconteça e que a gente também tem que se planejar para lidar com ela. Mas a senilidade é algo que a gente pode frear, segurar, né? Impedir que a gente envelheça com consequências patológicas, com disfunções, né? Tanto que hoje eu não consigo tratar e dizer assim, como é que você trataria ou como você daria uma dica para um paciente 60+, ou para um paciente 70+. Não conseguimos mais, porque hoje a gente tem pacientes com 60+, que eles são muito mais senis do que um paciente com 80, com 90. Né? Depende da estrutura fisiológica e metabólica de cada idoso, depende de como foi o cuidado dele na vida inteira, depende como é a carga genética dele, depende de como ele manuseia a epigenética dele. Né? Então, é algo que a gente tem que cada vez personalizar mais, porque hoje não existe mais vozinhas como antigamente. Antigamente, aos 60 anos, as vozinhas já estavam corcundinhas, assumindo aquela postura de vó, aquele comportamento de vó, toda uma rotina construída, porque quem tinha 60 anos tem que se comportar daquela forma. Hoje em dia, você vê idoso com 80 anos atleta. Né? Você tem idosas com 90 anos participando de todas as comemorações sociais da família como se não tivesse nenhuma disfunção. Então, isso é lindo, isso é maravilhoso. Você poder trabalhar a longevidade sem a senilidade de uma maneira tão impactante e disfuncional para a vida dele é o que todo mundo quer hoje em dia, né? Então, esse processo mais longo, que recebe o nome de longevidade, implica na questão da senescência ou da senilidade. Os dois? Né? Ou da senilidade. Os dois. Como é que a senhora descreve esse processo relacionado à saúde e doença? Porque quando a gente chega com mais de 60 anos, a gente já está propriamente com uma ou duas doenças crônicas. Né? E aí, né? Ou não, Vamos né? lá. Ou não. Não. Vou discordar do Francisco. Ou não. Então, aos 60 anos, a gente pode sim já ter algumas doenças no nosso hall de Doutora, saúde. 2 minutinhos. Tá. Quando eu fiz gerontologia, quando eu estudei há 30 anos atrás, é engraçado a senhora falando, ou não, eu me lembrei. Um professor meu
disse assim, olha, o mapa mental é esse, 60 anos, uma doença crônica. Olhe lá, para você estar bem, 70 anos de doença crônica. Tudo mudou agora, meu amigo. Mapas atualizados. Mapas atualizados, e a gente vai ver agora, vai aprender agora. Pode falar, exatamente. Desculpa aí, doutora. Não, tranquilo. E eu vou tirar o exemplo que eu tenho dentro de casa. Minha mãe tem 64 anos, nenhuma doença. Nenhuma doença crônica fora da curva do mapa, e eu tenho muitas pacientes com 70, 80, 90 sem doenças crônicas. Minha sogra, dona Lau, lá em Aracaju, tem 84. Tá vendo? Sem doença. Fora da curva também. Sem doença. Vamos modificar aí esse parâmetro. Uma pipoquinha rosa. Tá vendo? Então, é isso que a gente espera, é a nossa expectativa, mesmo sabendo que a maioria da população realmente, a partir dos 60, já estão com várias doenças crônicas, que não começaram aos 60, mas que começaram aos 30, como eu falei, aos 40, né? De acordo com as escolhas, tá? Não tem como a gente fixar que um idoso, a partir dos 60 anos, ele vai ter, inevitavelmente, uma doença crônica, porque vai depender de quais foram as escolhas dele para trás dos 60. Então, realmente, se ele teve boas escolhas e bons hábitos, ele não vai ter doença crônica. Não é mais algo que é implementado para o idoso. Não, nem se preocupe, quando você chegar nos 60, nos 70, você vai ter tanta doença. Não. Agora, existe o processo da senescência, que é inevitável, do tipo, a partir dos 40 anos, a cada ano, cada um vai ter um grauzinho a mais, então vai ter uma visão mais comprometida, né? Eu não falo hoje mais em dia em força e em mobilidade, porque hoje em dia tem pessoas com 80, 90 anos dando um show de força e mobilidade, não pode mais falar nisso, né? Então, tudo vai depender realmente de escolhas, mas eu tenho um trato gastrointestinal que realmente não vai mais funcionar na mesma proporção de virilidade de um mais novinho. Eu tenho hormônio, que inevitavelmente os hormônios vão reduzir a partir da menopausa na mulher e na andropausa no homem. Então, tem coisas relacionadas a senescências que eu não tenho como evitar. Elas vão acontecer e a gente precisa estar aberto para trabalhar com isso. Ou de uma maneira otimizadora, que no caso dos hormônios a gente tem como fazer as reposições, ou de uma maneira planejada. Então, se eu sei que eu vou ter uma visão, uma acuidade visual diminuída a partir dos meus 40 anos, eu vou ter uma regularidade oftalmologista, eu vou ter o meu uso de óculos para poder ler de perto, eu vou ter uma lubrificação ocular diferente. E, além de tudo isso, é algo que lhe acompanha da hora de você nascer até a hora que você morrer, existe uma coisa chamada nutrição, que ela é a base do processo da longevidade. Não existe longevidade saudável com a ausência de nutrição, porque a nutrição está atrelada hoje a quase todos os adoecimentos e os diagnósticos, né? Então, assim, muitas vezes dos pacientes 60 mais que já têm uma hipertensão e diabetes são obesos, ou têm hábitos alimentares ruins. As que têm osteoporose são sedentárias, né? Tem um alto consumo de açúcar. Então, todas as vezes que a gente relaciona uma condição de senilidade de um paciente idoso à causa disso, sempre vai estar atrelado ao processo de hábitos ou nutricional. Então, isso é algo que, se o profissional da saúde, se o gerontólogo não abrir a cabeça para isso, ele não vai ter o poder de ajudar ninguém, porque essa é a base da ajuda de qualquer idoso. Nosso telespectador, hoje Saber Viver está trazendo lições assim que o programa vai ter que mudar de Saber Viver 60 mais, para botar 80, 90 mais. A senhora tem aí uns 2 minutos para fazer suas considerações finais deste programa, deste Saber Viver. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar minhas considerações finais para que a gente deixe um gostinho para o próximo do que a gente faltou abordar, né? Na verdade, o processo de nutrição é o que... A menina dos meus olhos é o que enche o meu coração, que é o que eu tenho conseguido ver a transformação nos meus pacientes através da nutrição. Realmente, quando a gente corrige o processo nutricional, a gente consegue entregar uma qualidade de vida totalmente diferente para os nossos pacientes. E outro ponto muito, muito, muito importante que eu gostaria de salientar nesse momento, para que todo mundo que vive por um processo do envelhecimento se atente quais são os seus sonhos, qual é o seu propósito e quais são os planos que você ainda tem traçados para a sua vida. Porque a maioria dos pacientes adoecidos e limitados
dentro dos 60, 70, 80 mais, perderam suas capacidades de sonhar e ainda, talvez, em alguns momentos nem descobriram qual o seu propósito. Então, esse processo da aposentadoria tem sido um marco de adoecimento para os meus pacientes. Então, eu acho algo muito importante para a gente não esquecer de trabalhar, não esquecer de pensar. Fica a lição de casa para todos. Faça um checklist de como está a sua vida, de como estão seus hábitos, né? De quais são os seus sonhos. Porque quem não tem sonho mais, não acorda para quê? Né? O que é que eu vou fazer da minha vida se eu não tenho mais sonhos? Então, o planejamento do processo de envelhecimento também engloba esse ponto muito importante. Não os pacientes geriátricos, os pacientes 60 mais, 70 mais, 80 mais, não são improdutivos. Pelo contrário, muitas vezes são mais produtivos do que os mais novos, porque tem mais tempo, tem mais sabedoria, tem mais maturidade. Então, por que deixar os seus sonhos morrer? Né? Então, fica um ponto aí para a gente trabalhar no nosso próximo encontro. Do próximo encontro. Que bom, tenho certeza que estaremos de novo mais adiante, num próximo Saber Viver. Agradeço a você, meu telespectador, e deixando a dica, esta edição e outros ensinamentos para Saber Viver, você revê lá no nosso canal do YouTube, da TV Assembleia e do programa Saber Viver 60 Mais. Até mais e muito obrigado. Obrigada, Francisco. Ô Cleiton,